Estamos de volta e aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral, no Museu do Voto, a gente fala sobre as eleições 2022, que certamente entraram para a história do país, né, Paulo? Passamos por uma disputa acirrada, especialmente entre os candidatos à presidência da República. As eleições são um procedimento muito complexo e no Brasil altamente regulado, quer dizer, tem leis que regem os mais diversos aspectos da eleição, desde a propaganda até a apuração, tudo isso. E quando a pessoa descumpre uma dessas regras, quaisquer, por exemplo, de propaganda, a gente diz que cometeu uma irregularidade eleitoral. Algumas dessas irregularidades estão previstas em lei como crime. A atuação do Ministério Público Eleitoral foi fundamental em todo o processo das eleições do país. Não por acaso, 4.500 promotores eleitorais e mais de 5.000 servidores estiveram envolvidos no pleito deste ano. Em Sergipe, por exemplo, o MP Eleitoral denunciou o deputado estadual Talisson Barbosa por abuso de poder político e econômico. Isso porque o pai dele, então prefeito da cidade, usou a máquina pública em favor da campanha do filho. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, ficou evidente que durante a campanha dele, o direito à isonomia entre os candidatos foi quebrado por influência de seu pai, que atuou politicamente durante todo o processo. Uma das principais evidências de abuso de poder político e econômico que levou à cassação do mandato do deputado estadual e à inelegibilidade por 8 anos de pai e filho foi a pintura de prédios públicos na cor de azul, em referência à onda azul criada à época como apoio à candidatura da campanha política em 2018. A partir desta confusão visual, durante a campanha eleitoral, o então prefeito de Itabaiana buscou, na verdade, atrelar todas as realizações, todas as obras da sua gestão à candidatura do seu filho, como se este, em alguma medida, tivesse contribuído para a realização daquelas obras. O Tribunal Superior Eleitoral seguiu o entendimento do Ministério Público Eleitoral e determinou ainda a retotalização dos votos atribuídos a Talisson. A preparação de servidores e procuradores para atuação direta nas eleições foi um importante passo do MP Eleitoral, principalmente no combate ao abuso de poder, propaganda irregular e fake news. Abuso de poder, a compra de votos é sempre nosso foco, porque a compra de votos descaracteriza a eleição e quebra a isonomia entre os candidatos. Então, abuso de poder político para os que estão no cargo e abuso de poder econômico para aqueles que compram, entre aspas, votos. Esse é um foco importantíssimo. Propaganda, como sempre, há por vezes um exagero aqui ou acolá, mas que é corrigido pelos colegas rapidamente, até por causa dos auxiliares. E temos, como sempre, o maior desafio, que é a fake news. É um assunto delicado, mas eu costumo dizer que inverdades se combate com verdades. Ao longo desse processo, a Procuradoria-Geral Eleitoral e o TSE firmaram um acordo voltado às diretrizes de atuação conjunta para o enfrentamento à violência política e de gênero no país. O assunto, inclusive, foi destaque aqui no Interesse Público. Dados do Observatório de Violência Política contra a Mulher apontam que 44% das candidatas nas eleições municipais de 2020 foram vítimas de atos violentos. Queremos reduzir essas estatísticas, que atenta contra mulheres e contra a nossa democracia. Saber identificar, coibir e punir este tipo de crime, que assume aspectos não só físicos, mas também de natureza psicológica, simbólica, moral, econômica e institucional, é missão nossa e de toda a sociedade. Mas, mesmo diante de tantas ações afirmativas, ainda se viu ofensas gratuitas por aí, como a de um deputado contra uma vereadora do Rio de Janeiro. Essa ação acabou sendo a primeira a ser recebida, né, pelo
por um tribunal regional eleitoral no país, né? Então, porque já tinha sido ajuizada uma ação similar no estado de São Paulo, mas não passou pelo processo de recebimento da denúncia, e aqui passou por esse processo de recebimento. Esse processo só vai ter início após esse período eleitoral, mas foi importante o recebimento dessa denúncia, o recado a ser dado para a sociedade, né, de que não seria tolerado, né, determinadas condutas que representam, né, que configuram a violência política de gênero. O compromisso institucional com a fiscalização do processo eleitoral também foi papel do Ministério Público Federal. O trabalho chamou a atenção de integrantes da missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, que acompanharam o pleito deste ano no Brasil. É sempre importante nós termos observadores para o nosso processo eleitoral e para qualquer processo eleitoral. O que se busca na democracia, cujo processo eleitoral é apenas o seu instrumento de aferição de legitimidade material através do voto, que deve ser votado e também apurado na mesma simetria, é que tudo ocorra com lisura, tudo ocorra dentro da Constituição e das leis, e que nós tenhamos eleições em que a soberania popular, o voto popular, a vontade do povo se manifesta de forma livre e consciente. O nosso objetivo é a observação do processo eleitoral como autoridade da Procuradoria-Geral do Brasil, é uma instituição clave nesse processo, e nós conhecemos de muito perto as atividades que tem previsto a estrutura institucional em todo o território federal do Brasil, e ainda nos permite fazer uma aproximação, uma avaliação do trabalho, da responsabilidade e do compromisso institucional que nós podemos comprovar nessa instância. O Ministério Público Eleitoral participou ativamente de todas as etapas e processos destas eleições. No segundo turno, a atuação relacionada a derrame de santinhos, propaganda na internet, propagação de notícias falsas, coação eleitoral e ocorrências relacionadas a operações da Polícia Rodoviária Federal foram os que mais levaram à atuação do MP eleitoral no segundo turno. Os promotores e procuradores regionais eleitorais atuaram para prevenir e coibir irregularidades que pudessem afetar a livre escolha dos eleitores em todo o país. Entre o primeiro e o segundo turno, o MP eleitoral enviou ao TSE mais de 200 manifestações por semana. Em todo o país, 45 mil processos foram registrados no sistema do MPF, relativos às eleições deste ano, para a atuação na Justiça Eleitoral. A maior parte deles se refere a registro de candidatura. Mas há também casos envolvendo divulgação de notícias falsas, direito de resposta e prestação de contas. O Ministério Público continuou trabalhando mesmo após o resultado das eleições. Na ocasião, o objetivo era desbloquear rodovias que tiveram fluxo interrompido com manifestações contrárias ao resultado. Nós, do Ministério Público Brasileiro, estamos empenhados na preservação da liberdade de expressão, de forma pacífica e ordeira, em locais públicos, sem armas, como diz a Constituição. E para isso, temos envidado todos os esforços no sentido de buscar decisões judiciais em todo o Brasil e também no Tribunal Superior, para que as rodovias sejam liberadas, preservando-se o abastecimento, a ordem econômica e a liberdade de vir de todos os brasileiros e brasileiras. E daqui a pouquinho a gente volta do Memorial dos Povos Indígenas para falar sobre a atuação do MPF em defesa das comunidades tradicionais.